Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Mais um dia pela graça de Deus. Jesus no controle de tudo, na direção das nossas vidas. Continue orando pelo teu milagre, buscando pela tua cura, que o Senhor vai te dar vitória. Amém, meus irmãos. Mais um dia, né? Mais uma palavra de fé da parte de Deus. Que nesta noite a palavra do Senhor venha falar ao teu coração, aos teus pensamentos. Amém. Jesus é bom. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 18, onde a palavra diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, portanto, temeu e ela disse: Não digas isso, porque te riste. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda do Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Glória a Deus. Mais uma palavra. Aqui, meus irmãos, é sobre a visita do anjo que visitou Abraão, né? Para fazer a promessa a Abraão e Sara. Enquanto aqueles varões ali estavam ali visitando Abraão para fazer a promessa, né? Que Sara ia ter um filho. Sara estava escondida atrás da porta, né? Na porta, como diz a palavra. E quando ela ouviu o anjo falar que ela ia ter um filho, ela riu, né? E o anjo viu. Ela pensou que o anjo não tinha visto ela rir, por ela estar escondida, né? À porta. Mas o anjo perguntou por que ela ria. E ela ficou, vamos dizer, sem graça. Ela temeu, né? Porque na visão dela, para a idade dela, aquilo para ela era impossível. Para ela e para Abraão, né? Na idade avançada, ter filho. Mas como a palavra de Deus, o Senhor diz aqui que haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado? Não. Nada para Deus é impossível, né? Quem é dono do tempo é Deus. Quem é dono da promessa é Deus. É Ele que faz, é Ele que cumpre, é Ele que dá, né? E a gente só está aqui para ouvir, receber e esperar da parte de Deus. Mas Sara, ela duvidou devido, né, à idade dela. Ela achou que diante dos olhos dela, né, aquilo para ela era impossível. Por a idade que ela tinha, pela idade que Abraão tinha. Se hoje a gente for viver, olhar pelo olhar da fé, a gente sabe que é possível, né? Mas se a gente olhar com o olho, com a carne, né, com o olhar, os nossos olhos, a gente vai olhar e vai dizer que nada, eu não vou ter mais filho não, que nada eu não posso isso mais não, que nada eu não vou receber mais nada de Deus não, porque eu já estou velho, porque eu já estou com a idade avançada, né? Mas, como a palavra diz, porque havia coisa alguma difícil ao Senhor no tempo determinado, não há nada impossível para Deus. A gente acha que pra gente, a gente que não pode, né, ter. A gente acha que pra gente é impossível, mas para Deus não. Se Deus te falar o que vai te dar, espera no Senhor. Se Deus te fez uma promessa, espera que no tempo dela, no tempo de Deus ela vai se cumprir. Se Deus falou, está falado. Mas não duvide. Não duvide do que Deus tem para fazer na tua vida. Não duvide daquilo que tu vai para Deus pedir a Ele. Vai crendo que Ele pode te dar sim. Que Ele é o Deus do impossível sim. Que ainda diante dos teus olhos aquilo para você é impossível, mas para Deus não. Quantas vezes você orou buscando a Deus por algo e ainda não aconteceu, né? Quantas vezes você tem orado, tem buscado da parte de Deus
por algo na tua vida, mas ainda não aconteceu. Mas continue orando, não desista. Não desista de orar por aquilo que tu quer da parte de Deus. Não desista de buscar daquilo que tu quer da parte de Deus. Porque no tempo determinado dele, ele vai fazer. Se ele olhar para o que tu está pedindo e for do agrado dele, ele faz. Nada é impossível para ele. E se ele te prometeu, melhor ainda, que você vai esperar o tempo dele se cumprir na tua vida. Pode demorar o tempo que for, a idade que você estiver, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre sim com a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Tudo que ele fala nas nossas vidas, ele cumpre. Então é só você não duvidar. Sara aqui riu porque ela achou que pela idade dela era impossível ela ter filho na idade avançada. E ainda questionou, né? Que o marido também já estava na idade avançada. Mas diante dos olhos de Deus, se Deus queria que ele fosse pai, Deus quis sim, a promessa de Deus se cumpriu sim na vida deles. Porque não importa o que a gente acha, não importa a nossa capacidade, a nossa idade, a nossa força, mas quando Deus faz, Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. Ainda que a gente esteja na idade avançada, ainda que a gente esteja cansado, ainda que a gente acha que não vai viver mais aquilo, mas quando Deus vem que cumpre com aquilo que ele prometeu, ele dá força, ele rejuvenesce, ele dá vigor, e a gente vai viver sim as promessas de Deus. Deus não vai fazer uma promessa a alguém que ele não possa viver aquilo que Deus vai dar. Deus não vai dar algo a alguém impossibilitado de viver o que ele tem na vida da pessoa. Se Deus dá, dependendo da idade, é porque Deus sabe que ele vai ser capaz, sim, de viver as promessas que Deus tem. Se Deus te fez uma promessa, nem se preocupe, fique tranquilo, porque na hora que chegar, Deus, ele vai fazer tudo perfeito. Vai ser tudo perfeito, não importa se tu está cansado, não importa o tempo que tu já está esperando, não importa o tempo que tu está orando, não importa o tempo, quando Deus chegar, quando Deus derramar, vai ser tudo para a glória dele e você vai cumprir sim com aquilo que Deus te prometeu. Às vezes a gente olha para a nossa situação e às vezes a gente sente mesmo desanimado com algumas coisas. Às vezes a gente ora tanto para Deus por uma situação e a gente não vê acontecer, né? E muitas vezes a gente já quer parar, mas não pare não. Se você está orando por alguma coisa, por algo da parte de Deus, permaneça em oração, permaneça perseverando, buscando, né? Que na hora certa Deus ele vai cumprir. Na hora certa, Deus ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Eu não sei quanto tempo tu tem orado pelo teu milagre, mas continue, porque na hora que Deus chegar, na hora que Deus descer, na hora que Deus derramar, vai ser perfeito. Você vai até esquecer das coisas que tu passou, das coisas, das tribulações, das dores. Se for uma cura que tu está buscando da parte de Deus, tu já não aguenta mais de tanta dor, de tanto orar, de tanto buscar a Deus. Quando Deus fizer na tua vida, quando a palavra dele se cumprir, quando ele realizar o desejo do teu coração, quando ele atender a tua oração, tu não vai nem se lembrar com tristeza daquilo que tu passou, daquilo que tu sofreu. Porque quando Deus vier para fazer algo na tua vida, ele vai trazer paz, vai ser perfeito e você vai viver glorificando, honrando o nome de Deus com as promessas dele. Se tu tem promessa de Deus, se Deus te fez uma promessa, continue confiando nele, continue crendo, não duvide do que Deus te falou, não duvide do que você está esperando da parte de Deus. Se você está buscando, pedindo algo a Deus,
seja lá uma cura, seja lá uma libertação, seja lá uma porta aberta, não desista, não desanime, não pare de orar, continue perseverando no Senhor, continue buscando, porque, como a palavra diz, né, que haveria coisa alguma difícil aos olhos do Senhor, né? Nenhuma. Então, se a gente crer no poder de Deus, quando a gente está orando, buscando algo da parte dele, é só a gente perseverar, é só a gente não desistir daquilo que a gente está buscando na mão de Deus. Como é que a gente vai saber que algo que a gente está orando a Deus vai chegar? A gente permanecer perseverando. Não chegou ainda, não aconteceu ainda, permaneça. Permaneça orando, permaneça pedindo a Deus, permaneça descendo o teu joelho, orando ao Senhor por aquilo que tu quer, porque na hora certa Ele vai chegar, na hora certa Ele vai te dar, o milagre vai acontecer, não importa o tempo que tu está buscando, não importa o tempo que tu está orando, Deus é fiel. Ele diz na palavra dele que nada é impossível para ele, ainda que diante dos teus olhos, tu já está cansado, tu já tem um tempo pedindo, já tem um tempo orando, não importa. Mas Deus está te ouvindo, Deus está vendo cada descida de joelho, cada oração que tu faz, cada luta que tu enfrenta, cada dor que tu sente aí quando tu pede a cura a Deus, mas tudo no tempo dele, tudo na hora certa, na hora que ele chegar para te curar, ele vai acabar com todo o teu sofrimento, ele vai cessar com toda esta dor, ele vai entrar aí na tua situação, ele vai te dar vitória, vai ter libertação na tua casa, oh glórias, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter portas abertas. Não deixa, meu irmão, minha irmã, as lutas te vencer, não deixa as palavras ao contrário, fecha teus ouvidos para as palavras ao contrário. Porque quando Deus faz, quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando a gente ora confiando em Deus, Deus faz sim. Deus ouve a oração do justo. Deus não deixa o justo perecer. Então, se é um milagre que tu está buscando, se é uma cura que você está pedindo a Deus, se é uma libertação para a tua casa, continue perseverando. Porque no tempo de Deus, o milagre acontece. Eu só vivi os milagres de Deus e só vivo os milagres de Deus porque eu persevero na fé. Eu busco da parte de Deus. Eu não desisto daquilo que eu busco da parte de Deus. Eu oro todo dia. Eu desço as madrugadas todos os dias, pedindo a Deus por aquilo que eu preciso da parte dele. E eu sei que ele faz, eu sei que ele faz. Ainda que não seja no meu tempo, que seja no tempo dele, mas ele faz. E se for algo, meu irmão, que tu está pedindo, que não agrada a Deus, ele vai te falar que aquilo não serve para você, que aquilo não te edifica, que aquilo não te acrescenta em nada. Mas se for algo para glorificar o nome de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, ele vai te honrar sim, ele vai te conceder sim o teu pedido, ele vai ouvir tua oração sim, ele vai atender aquilo que você está pedindo da parte dele. Aqui, Sara, ela riu, e o anjo percebeu, o anjo viu quando ela riu, e ele perguntou, por que você ri? Por que riste, Sara? E ela negou, mas quando ela tentou negar, que não estava rindo, o anjo viu sim. Então Deus, ele está nos observando. Deus, ele vê, meu irmão, quando a gente clama a ele por uma necessidade, por algo que a gente precisa da parte dele. Então, da mesma forma que Sara riu e ele viu, ele também vê quando a gente vai para ele com sinceridade. Deus vê quando a gente vai para ele com verdade, quando a gente tem necessidade de algo dele, quando a gente precisa dele, ele vê sinceridade, ele vê fé no nosso coração. Quando a gente vai depender dele, depende dele em tudo, mas a gente tem que confiar. E ele disse aqui a Sara, ele fez uma promessa a Abraão, que no tempo certo voltaria para falar, né, para cumprir com a promessa na vida de Sara.
E o tempo que Deus determinou na vida dela, se cumpriu sim. Deus voltou no tempo certo, no tempo determinado, e cumpriu com a promessa dele na vida de Sara e de Abraão. Então, se Deus te fez uma promessa, ele vai voltar sim para cumprir. Ele vai cumprir sim com aquilo que ele te prometeu. Porque Deus não mente, Deus não engana. Ele não é filho do homem para que minta, né? Então, creia sim nas promessas que Deus te fez, naquilo que Deus te prometeu. Creia, espere nele, porque no tempo certo ele vai chegar e ele vai cumprir com a palavra dele na tua vida. Amém? E não adianta ninguém te falar, né, que você não vai conseguir, que você não vai ter mais, que você já passou da idade, que você está cansado, que você não vai aproveitar mais. Quando Deus vier, vai ser perfeito, o cansaço vai embora, você nem vai perceber que você é velho, nem vai perceber que você está numa idade avançada, nem vai perceber que você não pode fazer aquilo. Deus vai te dar força, vai te renovar, Deus vai te alegrar, que tudo de Deus é bom, tudo de Deus é perfeito. Quando Deus faz, é perfeito. Quando Deus nos dá, é perfeito. Traz alegria, traz paz. Tudo que é de Deus traz paz para nossas vidas, né? Glória a Deus. Então, se você está orando pela tua promessa, se você está esperando pela tua promessa, se você está buscando algo da parte de Deus, um milagre, uma cura, uma libertação para o teu familiar, e ainda não aconteceu, não desista. Persevere, minha irmã, em Deus, porque Deus faz. Deus, ele não esquece daqueles que buscam Ele, daqueles que é fiel com Ele. Então, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, Deus está te preparando, Deus está preparando aquilo que Ele tem para você, e no tempo certo Ele chega para derramar nas tuas mãos, para te curar, para te abençoar, para te libertar. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Que Jesus continue falando aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Que a palavra de Deus tenha nos abençoado nesta noite, nos edificado, nos dado mais força, mais fé para buscar mais de Deus, para confiar mais no Senhor, para quando a gente for para Deus buscar algo da parte dEle, a gente for com certeza que Ele faz, crendo que Ele é o Deus poderoso, que nada é impossível para Ele, que ainda assim que tem as barreiras, que tem as dificuldades nas nossas vidas, mas para Deus não existe luta maior, para Deus não existe peleja maior, para Deus não existe bênção maior. Deus que é grande, Deus que é poderoso, Ele pode todas as coisas na minha vida e na tua, e nada para Ele é impossível. Assim que a gente coloca as coisas na mão de Deus, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas preocupações, as nossas necessidades, Deus Ele faz, Ele trabalha por mim e por você, porque Deus é um Deus fiel. Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Basta a gente confiar nele, né? Crer que ele opera, que o poder dele opera em nós. E ele é fiel. Ele ouve a oração do justo. Então, se tu está orando, meu irmão, pela tua cura, continue orando. Ainda não aconteceu? Creia que vai acontecer. Você está buscando pelo teu milagre? Ainda não aconteceu? Continue crendo que o teu milagre vai chegar sim da parte de Deus. Porque Deus é Deus de milagre. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração. Que a tua fé a cada dia aumente mais em Deus. Que quando você for para Ele, você tem que ir para Ele assim, com coração fervoroso, cheio de fé, cheio de certeza, cheio de amor por Ele, sendo dependente só de Deus, buscando só da parte dEle, porque só Ele pode te curar, só Ele pode te libertar, só Ele pode abrir aquela porta para você, Ele pode enviar as tuas provisões, Ele é o teu socorro. Então confie nele, creia no poder dEle, no operar dEle na tua vida, que Ele é Deus que faz. Glória a Deus, Jesus abençoe.